Êxodo 32. Todo mundo já abriu? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tira as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-lhes. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós glorificamos, Senhor, o teu nome e entregamos, ó Deus, mais uma vez, Senhor, a tua igreja diante de ti, Pai. Toda a igreja, não a igreja, Senhor, meu Deus, física, mas a igreja, o teu corpo, o corpo de Cristo, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Os dias, Senhor, são dias, Pai querido, difíceis. São dias, ó Deus, onde, Senhor, nós estamos afastados uns dos outros. Muitos são, Pai querido, aqueles, ó Deus, que já desceram na sepultura. Senhor, fala conosco nesta noite e revela-nos, ó Deus, a tua vontade. Os nossos olhos, Senhor, são olhos, ó Deus, que só contemplam o que está diante de nós. Mas tu és aquele, Senhor, que esquadrinha mente e coração. Senhor, não há nada, absolutamente nada que fique oculto aos teus olhos. Nada, Senhor.
O homem, Senhor, naquilo que ele planeja, naquilo que está lá no íntimo do seu coração, o Senhor conhece. Quando o homem passa, Senhor, e olha, passa de rápido, Senhor, o Senhor esquadrinha o seu pensamento e nada fica oculto, Senhor, diante de Ti. Fala conosco neste lugar, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Uma palavra bem conhecida, todo mundo já viu, já deve ter ouvido falar, ou já viu, né? Filmes, né? Novelas, que fala sobre os 10 mandamentos, né? E essa palavra aqui, ela fala de um momento em que o povo que se chama pelo nome do Senhor, o povo do Senhor, fica por um pequeno espaço de tempo sem ver o seu líder, né? Quem era o líder? O líder aqui era Moisés, né? Nós conhecemos a história quando o povo hebreu estava na escravidão no Egito, escravo no Egito. E quando o povo hebreu estava, enquanto esse povo estava no Egito, esse povo se multiplicou. Então nós estamos vendo aqui filhos e filhas se multiplicaram. E a presença da argola nas orelhas significa que todos os filhos e filhas eles eram escravos. Argola de ouro, argola na orelha, ela significava escravidão. Eles eram servos, eles eram escravos. Em qualquer lugar que esses homens estivessem, ou essas mulheres, se estivessem um furo na orelha, era porque eles eram escravos. E o texto aqui que nós estamos lendo foi um momento em que Moisés conseguiu, né, pela mão do Senhor, atravessar com o povo, tirar o povo dali do Egito, e agora eles já não estavam mais, né, eles já não eram mais escravos, mas ainda estavam com as suas argolas nas orelhas. E o Senhor aqui no capítulo 32, nós vamos ver a história, no momento em que Moisés ele sobe ao monte e ele fica ali durante um tempo. E durante o tempo que ele fica ali, o povo acha que Moisés está morto. No domingo, na palavra de domingo, também o Senhor falava conosco, fazia um recorte da palavra quando o juiz Gideão morre. E ali na ausência de Gideão, o povo de novo cai. Se afasta do Senhor. E aqui não é diferente, eles acham que Moisés está morto. Só que Moisés não havia morrido. Moisés não tinha morrido, não. Moisés estava bem vivinho. Moisés estava com o Senhor. E quando Moisés desce, trazendo consigo as tábuas,
enquanto Moisés estava buscando lá o Senhor, estava ali com o Senhor, recebendo as instruções da parte do Senhor, o povo estava no urgir. O povo chega para Arão, que o Senhor delegou Arão, falou para Arão, você vai ficar com o encargo desse povo, a responsabilidade. E esse povo vai até Arão e começa a pressionar Arão. E a dizer, olha, Moisés, esse Moisés que Deus usou, ele agora está morto. Esse homem que Deus usou, agora morreu. Versículo 1: levanta, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque o homem, o ser humano, ele tem dentro de si, a sua natureza é a natureza do adorador, ele é adorador. O ser humano é adorador. E até mesmo aquele que se diz que é ateu, ele adora a imagem de si mesmo. Ele adora a si mesmo. Mesmo sem perceber, ele é fiel àquilo que ele estabelece e não muda. Ele estabelece regras próprias, ele estabelece princípios próprios, a sua ética, e segue ali. E o povo aqui, ele se afastou. E se corrompeu por completo. O tempo todo, Deus precisa colocar alguém. O tempo todo. Porque o coração desse povo, como ele falou aqui, esse povo é de dura cerviz. O que é cerviz? Dura cerviz. Quando fala que esse povo é um povo de dura cerviz, é porque é um povo que é difícil conduzir esse povo. É difícil orientar esse povo. Porque esse povo, ele é endurecido para seguir orientação. Esse povo é difícil para seguir orientações, direções, acatar a autoridade. Esse povo é difícil. Tanto que esse povo, ele chega para Arão e diz o que Arão tem que fazer. Faz deuses para nós. Arão temeu e disse, então vocês tragam aí as argolas. Versículo 2: argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos e das filhas, e trazer, até que ele vai e faz o bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, gente, não era um Deus novo. Não. Esse bezerro, esse novilho, esse bezerro, ele representa um Deus que já existia, que eles já adoravam lá no passado, no Egito. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão retornando aquilo que eles abandonaram, aquilo que Deus conduziu para que eles se afastassem, abandonassem. E agora, na ausência de Moisés, a demora, eles
pensam, Moisés, se for, vamos voltar ao que a gente fazia antes. Vamos voltar. E Arão não só fez esse bezerro, como ele também levanta um altar ao Senhor. E isso se chama sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Misturando, para ver se torna aquilo aceitável para Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente senão a gente abre espaço para o relativismo. A gente vai tentar justificar algumas coisas, e muitos são aqueles que justificam dizendo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada demais. Você também vê coisa errada em tudo, vê erro em tudo. Talvez Arão achasse que não tinha nada a ver. A gente constrói um altar para Deus e está tudo certo. São aqueles que vão lá, se prostram, se corrompem, né? É prostituição, é idolatria, dá um jeitinho aqui, né? Deixa de fazer ali, e depois a gente vai para o culto e está tudo certo. Depois a gente vai para o culto, chega uma hora mais cedo e está tudo certo. A gente ora, dobra o joelho. Na verdade, querido, a palavra de Deus fala que não tem como você adorar dois senhores. Não tem como adorar dois senhores. Ou você vai adorar o Senhor, ou você vai adorar a imagem que você construiu. Não tem como fazer as duas coisas. Não tem. Não tem. Deuteronômio 9, versículo 9, versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa das tuas justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a tua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 13, eu vou dar um salto.
versículo 11. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor está aqui narrando o que foi falado lá em Êxodo, tá? Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida fez para si. É rápido, muito rápido. Que facilidade para se afastar, para se corromper, para negar aquilo que a gente fala para Deus. 13. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que destrua. Versículo 15. Então me virei e desci do monte, o monte ardia em fogo, as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei e eis que havíeis pecado contra o Senhor. Tinhas feito para vós outros bezerro fundido, cedo vos desviaste do caminho que o Senhor te ordenou. Então eu peguei as 2 tábuas e arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Porque ele pega aquelas 2 tábuas e quebra, ele joga no chão. Por quê? Não foi o Senhor que quebrou a aliança. Quem quebrou a aliança foram os homens. Deus não quebra aliança conosco. Constantemente é o homem que quebra a sua aliança com Deus. O tempo todo, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos vendo essa história se repetindo. Versículo 19. Pois temia por causa da ira do furor com que o Senhor está virado contra vós. Versículo 20. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também eu orei por Arão ao mesmo tempo. Porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei e o esmaguei, moendo bem até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. O que ele está falando aqui? Que a primeira coisa que ele faz, ele pega aquele bezerro que eles fizeram. Nós imaginamos que esse bezerro tenha sido feito de madeira e recoberto de ouro, tá? Talhado e depois coberto de ouro. Ele é queimado, triturado bem as suas, e todo o pó ele lança no ribeiro, no rio. Ele destrói. Seja Deus. E eu quero que você comigo abra também a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 10. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui nós estamos vendo já no Novo Testamento, tá? Paulo, ele vai exortar, ele vai trazer uma exortação, mas ele vai usar como base lá aquela palavra que nós lemos. Então ele está dizendo, olha, eles passaram pelo mar, ou seja, Moisés não abriu o mar vermelho, o povo não passou em seco, amém?
tendo sido que todos passaram pelo mar, todos estiveram debaixo de uma mesma nuvem. A palavra vai dizer que quando o povo atravessou o deserto, havia uma nuvem durante o dia que cobria, e durante a noite havia uma coluna de fogo. Amém? E todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Então ele está falando o manjar espiritual. Que manjar que ele está falando? O alimento que o Senhor alimentou ao seu povo, mesmo sendo deserto. E beberam a mesma fonte espiritual. Por que ele está falando? Porque na verdade ele está falando do maná, né? O povo estava com fome. O povo sentiu fome e começou a murmurar. E a palavra de Deus fala que caiu do céu maná. Era como a ervilha, só que branca. E eles colhiam aquilo e cozinhavam pães. E aquilo servia de alimento para eles. Não poderiam guardar de um dia para o outro. O maná só servia para aquele dia. Então, o povo tinha que pegar somente o que era necessário, e aquilo servia como alimento diário para eles. E era espiritual porque, primeiro, porque vinha do céu, vinha do Senhor. E segundo, mantinham eles com vida e vigor para caminhar. Amém? Tinha todos os nutrientes que eles precisavam para caminhar. Amém? E ele fala que beberam da mesma fonte espiritual. Saiu, a palavra de Deus fala que ele tocou, ele bateu na rocha, e da rocha saiu água. E essa água também, vinda também da interferência de Deus. E supriu não somente o físico, mas também a fé, a dosagem de fé para ir em frente, para ir até o alvo. Amém? Então, tanto o maná como a água, tanto o alimento como a água, serviram não somente para o corpo físico, mas ele fala que era alimento espiritual. Por quê? A fé, querido, despertava, aumentava, mantinha a fé viva. Então, eu digo para vocês que nos dias de hoje, o que vai te manter física e espiritualmente vivo, saudável, é a palavra, é a presença de Deus, é o recurso de Deus. É isso que vai nos manter saudáveis, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio até mesmo da perda. O Senhor lhe disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Paracletos, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele estará com você.
Telecine Play. A gente tira as argolas e se prostra lá diante da televisão, do computador, do celular. E a gente se prostra. A gente pode usar, querido, eu vou te falar uma coisa. Eu estou falando do ouro, das argolas que foram tiradas, quer dizer, riquezas, tá? Fonte material, e construir o bezerro. Você tem que, eu estou falando para você, eu não estou dizendo que você não pode ter. Você não pode, então você está dizendo que eu não posso ter Netflix, eu não posso ter. Pode, querido. Eu não posso ter um computador, não posso ter uma internet? Pode. Se a gente for olhar para a palavra, para construir lá o tabernáculo, o povo ofertou. E ele pegou o ouro que tinha. Então a questão é, com o que você está construindo com a tua riqueza? O que você está construindo, edificando com o seu dinheiro? Você está usando para edificação da casa do Senhor? Da casa do Senhor em você, para que o Senhor habite em você? Está usando coisas para edificar a sua vida? Ou não? Ou você está construindo bezerros? E aquele bezerro lá, o povo começou a praticar orgias, se prostituir. O texto vai, se a gente for olhar para o original, ele fala até de relações sexuais, orgias. Tiraram as suas roupas, ficaram nus, se embebedaram e ficaram nus. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Precisamos tomar cuidado. Lá, continuando em 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 3. Todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Continua sendo Cristo. É dessa fonte que nós precisamos beber, de Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Vocês estão entendendo? A gente não caiu no mesmo erro que eles caíram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Queridos, imoralidade. Volto a falar. A gente levanta a imagem dentro da nossa casa e vai ver os filmes, as novelas. Paga do próprio bolso. Vai lá, pega o controle e escolhe. Escolhe. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles vinham e ficavam neles, né? Os rebeldes.
eram picados. Ele não tinha o livramento do Senhor, porque não estavam no Senhor. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O exterminador. Quem extermina, quem mata. Murmuraram. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência vossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Você está em pé, está de pé, não sai apontando, não. Se apressa para apontar o outro, não. Quem está de pé, diz aqui, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais sufocar. O que ele está falando aqui? Isso tem a ver com os dias de hoje. Né? E a gente, poxa, mas isso tudo está acontecendo hoje é do diabo. Querido, não há nada que fuja do controle do Senhor. Nada. Isso é para provar o que está dentro do teu coração. Provar dentro do teu coração. Para onde que o teu coração está declinando? O que é que tem atraído você? Porque agora que é a hora. Né? É agora que você vai colocar para fora porque aquilo que está dentro do teu coração, que ninguém está vendo. Você está na quarentena. Você está em quarentena. Você está fazendo o que na tua quarentena? Hein? O que você está fazendo com a sua quarentena? Ou melhor, no que você está se transformando nessa quarentena? Porque tem pessoas que estão aproveitando a quarentena para buscar mais. Tem pessoas que estão aproveitando a quarentena para ler mais. Bíblia. Estudar. Se preparar. Tem gente que está usando a quarentena para subir um monte. Tem gente que está aproveitando a quarentena para passar mais tempo sozinho, orando, buscando no quarto. Mas segundo essa palavra aqui, ele está falando de um povo que está indo para a sala. Ele está falando de um povo que está indo para a rua, que está indo até para o banheiro. Ele está falando. E ele está dizendo, aí você pode dizer, mas a carne é fraca. O Senhor está falando aqui através de Paulo. Não há nada que o inimigo coloque como bandeja, como tentação. Entenda, a torcida do adversário é a tua queda. Ele quer a tua queda. O inimigo quer. Ele quer a casa de volta, da onde o inimigo tirou. Quando nós viemos para a presença do Senhor, antes de vir para a presença do Senhor, era o inimigo que povoava a minha vida, que dirigia a minha vida. E mesmo sem eu perceber, eu achava que eu era dona do meu nariz. Não, filho. Mas eu não conseguia olhar para o espelho espiritual e enxergar o furo na minha orelha.
escravo. Eu era escravo. Porque enquanto eu fazia tudo o que ele queria, estava tudo bem. Mas no dia que eu resolvi olhar para o alto, o dia que eu comecei a questionar aquilo que estava acontecendo comigo, se algumas coisas estavam erradas, ou o que estava certo, o que eu precisava mudar, aí, querida, as coisas começaram a ficar difíceis. Por quê? Porque o nosso inimigo, o adversário, ele não quer que você enxergue. Ele não quer que você largue o vício, ele não quer que você largue a prostituição, ele quer que você se acabe, ele quer que você se destrua, ele quer que você perca tudo, ele quer que você fique sozinho, sem ninguém. É o que ele quer. Isso é o que ele quer. Então ele quer voltar para casa. Jesus entrou, limpou a casa. O Espírito Santo agora está habitando nela. Essa casa agora, que o Espírito Santo agora está habitando, agora começa a ser adornada. Deus dá dons. Essa casa agora, você agora tem autoridade. Então o inimigo torce constantemente pela sua queda, para você perder tudo aquilo que Deus deu. Lembra de Sansão? Primeira coisa que o inimigo faz, vazou os olhos de Sansão. Primeira coisa que acontece conosco, nós perdemos a visão. Voltamos a cegueira. Ficamos cegos novamente. Primeira coisa. A gente perde a força. Sansão perdeu a sua força. Sansão perdeu aquilo que ele tinha recebido de Deus. Virou chacota no templo de Dagom. Sabe esses filmes que mostram os anõezinhos, né? E ali pegando o gigante, acorrentando o gigante ali diante dos deuses. A gente vê muito, já viu muitos filmes assim. O Sansão foi assim. O Sansão foi um inimigo de grande quilate. Festejou-se muito a prisão de Sansão. Muito. E toda vez que havia festa Dagom, em homenagem ao deus Dagom, no templo de Dagom, aqueles homens iam lá e buscavam o Sansão acorrentado. Olha lá, ó, olha lá, era de Deus, cadê aquele homem corajoso? E assim que o inimigo fala, usa a boca das pessoas lá fora também. Olha lá, cadê aquela irmã que orava, era do círculo de oração, agora está lá no homossexualismo. Ah lá, aquele irmão era diácono, era presbítero, agora está na droga, está na bebida. Ah lá, aquela mulher, gente, a mulher do pastor, a esposa do pastor, agora está vivendo com outro homem. O que é isso? São os escândalos. Não vigiou. O inimigo entrou. O inimigo não bota Deus para fora, não. Quem bota Deus para fora somos nós, com as nossas atitudes. Porque Deus não fica na casa suja. Deus não vai habitar em mim se eu deixar sujeira dentro de mim. Deus não vai continuar. O Espírito Santo, ele se ausenta, ele sai, ele se entristece, diz a palavra. Ele se afasta. E uma vez o Espírito Santo se afastando da vida do cristão, a casa fica vazia, o cristão fica com a casa vazia. E o inimigo que não tem lugar, ele não tem lugar para ficar.
Eu vou pular para o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, se você vai fazer alguma coisa, se você vai decidir alguma coisa, qualquer coisa que seja, a primeira coisa que esteja na tua mente e no teu coração, será que isso ofende Deus? Será que isso vai afastar o Espírito Santo que habita em mim? Isso vai entristecer o Espírito Santo? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ministrando a palavra numa igreja, e o Senhor falava para mim assim: pergunta para o meu povo, faz essa pergunta para o meu povo. Eu, tá, Senhor, que pergunta? E o Senhor falou assim para mim: olha, pergunta para o meu povo, que na hora que eles estão sentados lá, no sofá da sala, diante da televisão, assistindo aquele filme, assistindo aquela novela, se Jesus estivesse sentado ali do lado deles, se eles continuariam a assistir o filme, a novela, aquele evento ali, aquele programa ali. Eu perguntei, eu falei: gente, é para responder. A igreja: não, nós não assistiríamos. E Deus falava para eu falar para a igreja: quem foi que disse que Ele não está sentado ali, olhando tudo, vendo tudo? Quem foi que disse que o Espírito Santo não estava ali dentro de você, ali com você, do seu lado, Paracletos, ao lado? Quem disse que Ele não estava? Mas constantemente as nossas atitudes têm feito o Espírito Santo se ausentar de nós. Se ausentar de nós. Versículo 32. Não vos torneis, eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 10, eu li o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, não façais outra coisa qualquer, ou fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios. Ele está falando que a minha e a sua atitude não pode fazer nem o judeu. Quem é o judeu? Os da casa do Senhor, os irmãos em Cristo, tropeçarem. E também, eu também tenho que pensar se eu estou fazendo com a minha atitude, se eu estou fazendo tropeçar aqueles que estão fora da casa do Senhor, aqueles que não conhecem a palavra. Será que eles estão olhando para a minha atitude e aquilo está sendo empecilho para eles crerem em Deus? Servirem a Deus? Ou se ajuntar, congregar? Quantos não são aqueles que estão promovendo o culto Cristo em casa, se afastando totalmente? Enfim, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu e nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. É Paulo que está dizendo isso. Que ele não está procurando nada para si, não é para ser afamado,
para ser aclamado, para ser visto. Não. Mas ele está dizendo que ele abre mão daquilo que ele quer, daquilo que ele gosta, por causa das vidas, por causa das pessoas. Se a minha atitude faz o meu irmão tropeçar, eu largo, eu abandono. Por quê? Porque para mim me é melhor agradar a Deus do que fazer isto ou aquilo. Existem coisas na minha vida, irmãos, que eu não faço, não porque Deus não me permite fazer. Eu posso fazer, não é pecado, mas eu não faço para não escandalizar. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Amém, irmãos? Então, vamos nos pôr de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus,